Boa noite, irmãos. Deus assim continue abençoando. Boa noite para todos os irmãos que estão nos acompanhando através da internet. Nós vamos aproveitar, enquanto nós estamos em pé, no dia 12 às 15 horas e 30 minutos, a nossa irmã Heloísa Moreira, congregava aqui já com 84 anos. Eu levava a ceia para ela e o esposo, o irmão Marcionílio. Ela partiu para estar com o Senhor no domingo às 3 horas e 30 minutos. E às 11 horas da manhã de segunda-feira foi o enterro de nossa irmã Luísa, Ela não foi enterrada, Ela foi para a glória. Seu corpo ficou ali no cemitério 2 de Esteio. Nós vamos ter um minuto de silêncio, E vamos lembrar também do irmão Marcionílio, pedindo que Deus dê força para ele, que vai fazer 90 anos. Estava lá acompanhando todo o velório, enterro, tudo ele estava ali. Nós pedimos a Ti, Senhor, que abençoe o irmão Marcionílio, dando a ele saúde, força. Abençoe o irmão Daniel, a irmã Simone, a Daniele. Conforte e console os corações de todos os familiares. Foi da Tua vontade levar a Tua serva, que foi fiel até o último suspiro, ó Deus. Fiel a esta mensagem, fiel, Senhor Deus, à revelação. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor ter nos dado uma irmã firme, de exemplo, e para estar conosco aqui. Sabemos que um dia nós estaremos juntos para toda a eternidade, onde não haverá separação. Abençoa teus filhos em toda parte. Venha falar conosco através da mensagem, da palavra nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias. Vamos abrir as nossas Bíblias para Êxodo capítulo 12. Verso 29 e 30. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Pode assentar, irmãos. Quando a Páscoa foi instituída, Deus enviou Moisés antes para tirar o seu povo do Egito. O povo de Israel ficaram no Egito 430 anos como escravos. Mas Deus tinha prometido assim o libertador. E Deus enviou 10 pragas no Egito. E a última praga foi a morte dos primogênitos. E irmão Brana faz referência
essas pragas, e principalmente a última praga, né? E a última praga caindo na igreja. A última praga que caiu no Egito foi a morte dos primogênitos. Veja só, que não foi somente o primogênito humano, mas até dos animais, né? Até dos animais, Deus matou todos, aonde não tinha o sangue do cordeiro na porta. O anjo do Senhor passou à meia-noite e matou todos os primogênitos. Agora, só os primogênitos que morreram. Então, que nos leva a ver que Faraó não era primogênito, porque não morreu. Seu filho, que ia sentar no trono, morreu. Seu filho era o primogênito, ele morreu. O anjo da morte passou e matou. Agora, morte, a palavra morte significa separação. A morte natural é a separação do espírito do corpo. A morte espiritual é a separação do espírito do homem e do espírito de Deus. Ele está eternamente separado de Deus. E Jesus disse: vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Eles foram sepultados no deserto. Hoje eu estava lendo ali no livro de Números que quando Moisés intercedeu pelo povo, Deus perdoou o povo. Ele disse: tá, Moisés, eu perdoo este povo. Mas Deus condenou o povo. Ele deu perdão, mas ele também condenou. Ele já tinha dado a sua palavra de condenação, que aquele povo não ia entrar na terra. Eles ganharam o perdão, mas não ganharam a terra. Não herdaram a terra. Deus disse que os seus corpos iam ficar no deserto. Porque era uma congregação de gente rebelde, murmuradores, né? Eles, além de ser rebeldes, eram murmuradores. Deus trouxe a lei para eles, mas eles nem estavam aí com a lei. Eles murmuraram, eles enfrentaram a Deus. Você sabe que é um povo procurar enfrentar Deus, afrontar Deus, sem saber que Deus é um fogo consumidor, é um grande juiz. Agora, Deus falou para Moisés que o povo antes da praga, a última praga vir, eles teriam que pegar um cordeiro pequeno para uma família pequena, cordeiro grande para uma família grande. Eles teriam que matar o cordeiro, pegar o sangue do cordeiro, colocar na porta, e ali na verga da porta, nas ombreiras, para que quando o anjo da morte passasse e visse o sangue, se desviava. Não entrava naquela casa. E ali dentro, eles estavam comendo o cordeiro com ervas amargas. O cordeiro tinha que ser assado. Eles comiam com ervas amargas, sandália nos pés, e eles comiam de uma forma apressada, né? E não podia, verso 9 e 10 diz que eles não podiam comer o cordeiro cru, nem cozido em água, tinha que ser assado. Agora, o cordeiro é um tipo de Cristo. Cristo é os selos. Os selos não podem ser comido cru, nem cozido em água. Uma mensagem denominacional, cozido em água. Um evangelho de tanto faz, como fez. Ele tinha que ser assado, está aqui, verso 9, assado no fogo, com a cabeça, os pés e com toda a sua fressura. Cru, não. Uma coisa é nós ter a leitura, ouvir o profeta, ainda é alimento cru. Não é alimento assado. Era como o cordeiro cru, eles não podiam comer. Eles não podiam comer o cordeiro cozido na água. Tinha que ser assado no fogo.
À meia-noite, o anjo da morte ia passar. Era a última praga, era a morte. Era o anjo da morte. A praga era a morte, era a separação, né? Agora você sabe que aquela igreja ela não temeu a Deus. A mensagem foi para todos. A mensagem do Cordeiro, da Páscoa, foi para todos. Mas você pensa que aquele povo idólatra, aquele povo cheio de superstição, como os egípcios, ia acreditar naquele sangue, ia acreditar naquele Cordeiro, a crer naquele profeta que falou do pilar de fogo, que encontrou Deus no fogo ali na sarça. Veja que eles foram destruídos por ter rejeitado a mensagem. Era a mensagem, eles foram destruídos por rejeitar a mensagem. Agora, quando você rejeita a mensagem, você rejeita o mensageiro. Você não pode receber uma mensagem se você não recebe o mensageiro. Agora, Moisés teve que lidar com a congregação rebelde. Um povo obstinado, um povo rebelde, desobediente. E o povo estava debaixo das bênçãos de Deus. Mas eles não estavam satisfeitos. Vendo todos os milagres, todos os sinais, não estavam satisfeitos. Vemos as pessoas hoje, vendo tudo que Deus está fazendo, eles não estão ainda satisfeitos. Continuam pecando, descrendo. Olha, São Judas, o irmão de Jesus, diz que Deus salvou um povo do Egito, depois destruiu os que não creram. De certo, todos que não crêem são destruídos. Há uma praga sobre eles, porque eles não têm a vida do sangue neles. Porque hoje não é mais o sangue, a química, é a vida. É o Espírito Santo. É o que faltou para as virgens nécias. Faltou o azeite. Elas tinham lâmpada. Elas eram santificadas, mas faltou o azeite para poder alumiar o seu caminho para o rapto. Elas hoje estão se batendo aí, tendo as suas próprias interpretações da Escritura, porque tem-lhes faltado o azeite. Então, aquela Páscoa foi um dia de morte, né? Foi a primeira Páscoa, que foi instituída ali no Egito. Ela foi celebrada na Terra Prometida, mas foi no Egito, no lugar que eles ficaram escravos por 400 anos. E ali foi instituído a Páscoa. Então, a Páscoa foi um dia de morte, foi um dia de choro, de grito. Agora, Deus tinha que trabalhar daquela forma, porque Faraó não libertou Israel porque os primogênitos do seu povo tinham morrido. Não, porque o seu primogênito tinha morrido. Seu filho, ele não libertou porque o primogênito do general morreu, da serva morreu, não, que o primogênito dos animais morreram. Não, ele libertou, seu coração foi amolecido, porque Deus tirou o seu primogênito, seu filho. Aquele que ia sentar no seu trono. Não foi por causa dos outros primogênitos, foi por causa do seu. E Deus sabia daquilo. Porque quando Deus enviou 9 pragas, seu coração estava endurecido. Só tinha uma coisa ali para amolecer seu coração, seu primogênito.
Agora, nós estamos vivendo hoje no tempo da última praga que atinge a igreja, a morte espiritual, a separação do Espírito de Deus da igreja. Deus tem se separado desta igreja. Essa igreja tem se casado com o mundo, tem se casado com a política. Como ouvimos a leitura, ela está indo para o concílio, a união das igrejas, unir e voltar novamente à sua mãe, a Igreja Católica Romana. Na mensagem Discernindo o Corpo do Senhor, não podemos discernir pelo que as pessoas pensam, nem pelo que os intelectuais digam, nem pelo que os psicólogos nos digam. Temos que ir pelo que Deus diz. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Por não discernir o corpo do Senhor, muitos estão fracos e enfermos, e há muitos que dormem, mortos espiritualmente. Se você toma a Santa Ceia do Senhor indignamente, você está morto espiritualmente. O Espírito de Deus se afastou do seu espírito. É uma morte espiritual. Deus já cortou aquela árvore, ela está ali sendo sustentada pelas outras. Parece que ela está em pé, mas está cortada. Ela não tem mais vida. Aquele crente, aquela crente não tem mais vida. Aquele pastor, aquele pregador, ele não tem mais vida. Porque ele brincou com as coisas de Deus. Mortos espiritualmente. A última praga que açoitou o Egito foi a morte. A última praga que tem açoitado a igreja é a morte espiritual. Hoje em dia, o que necessitamos é de um despertamento espiritual. Um despertamento espiritual ao discernimento. Essa é a mensagem Discernindo o Corpo, né? Agora, vamos ao quarto selo. 245. Como ele deu ao Egito tempo para que se arrependesse. Deus dá um tempo para você se arrepender. Deus dá um tempo para aquela nação se arrepender. Deus deu um tempo para a América se arrepender. Deus deu um tempo para Israel se arrepender. Jesus pregou por 3 anos e meio. Eles não se arrependeram. Agora, você sabe que quando você rejeita a verdade, Deus envia a operação do erro. Logo vem um juízo. 40 anos se passaram depois da morte de Jesus, a sua ascensão ao céu. Tito cercou Jerusalém. Por 1 ano e meio, ninguém saía nem entrava. Terminou o mantimento, as fontes de água foram tapadas também, não tinha mais água, e eles estavam morrendo. Os judeus, como foram muito gananciosos pelo dinheiro, pelo ouro, eles engoliam ouro. Porque quando os romanos entraram, eles abriram as barrigas deles, estava cheio de ouro. Ficaram 1 ano e meio, ninguém saía nem entrava. Os que conseguiram escapar no início, né, e quem estava, como Jesus disse, quem está lá na montanha não desça. Quem está no telhado também não desça. Aquele que estava ali em cima do muro já pulava, já ia embora. Agora, isso ali foi o juízo. Porque rejeitaram a palavra, rejeitaram o dia da sua visitação. Veja que eles choram sobre Jerusalém, e diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apredeja aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis te reunir como a galinha reúne os seus pintainhos, e não quiseste? Nós pregando aqui hoje, através da internet, é Deus dando tempo para o povo acertar.
Deus dando tempo para o povo se arrepender. É o tempo. Agora, Deus deu tempo para o Egito. Foi o tempo. Enviou aquelas pragas, mostrou seus sinais, mostrou quem ele era. Aí depois vem o grande juízo. E não terminou ali na morte dos primogênitos. Faraó e o seu exército foram afogados no Mar Vermelho. Não termina ali. Veja que hoje Deus trata conosco individualmente. Israel era como uma nação. Hoje é individual, ele visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração. O que você faz hoje reflete nos seus filhos, nas suas filhas. Você faz uma coisa boa, o que você semeia, você colhe. Então ele deu tempo ao Egito para que se arrependesse. Qual foi a última praga? Foi a morte. Eles não se arrependeram. Deus tem enviado a este mundo profetas, mensageiros, são milhares de pregadores pregando, pregadores verdadeiros que prega, condena o pecado, chama pecado de pecado, e apresenta um Deus vivo, santo, para as pessoas, mas eles rejeitam. Eles preferem morrer abraçado no seu Buda, no seu Maomé, na sua santinha de Aparecida. Eles preferem morrer agarrado na sua denominação, que isso aí também é uma idolatria, do que se arrepender, do que se entregar à verdade do dia. E qual é a última praga? É a morte. E é a morte espiritual. A morte natural nós estamos vendo todos os dias. Aí. Nós também estamos sujeitos a ela. A morte natural é só o espírito separando o corpo, indo para o lugar que ele tem escolhido. Porque aqui você escolhe o lugar que você vai. Agora, a morte espiritual é Deus separando do seu espírito. Nunca mais. Você já pensou? Nunca mais. Você perdeu a sua esperança, a sua fé, o seu amor, a sua vida. Você grita, ele não te escuta mais. Quando ele gritava, você não queria escutar ele. Quando ele te chamava, como ele chamou Adão, Adão, aonde estás? Demorou a responder. Você tem que responder hoje, responder a mensagem que ele está te enviando. Se hoje ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações, como eles fizeram no deserto. É o que diz a Escritura. Se você ouvir hoje, e você está ouvindo hoje, a sua voz, uma era de filhos rebeldes, uma geração desenfreada. Essa foi a última praga que caiu sobre a igreja pentecostal, foi morte espiritual. Ela está morta. A pessoa pensa que a igreja vive é quando ela está gritando, cantando. Não. A igreja despertar, aquela ali é uma igreja viva. Não. Ela está morta. Eles cantam em velório também. Sabia? Eles fazem festa em velório. O corpo está morto. Tem flores. Tem música. Ela está morta, e isso é em nome do Senhor. Ela está espiritualmente morta. Ele lhes deu tempo para que se arrependesse e ela rejeitou. Agora ela está morta, nunca se levantará novamente. E aquelas pessoas lá tentando trazer os episcopais e os sacerdotes e assim por diante, e chamando hoje de santo pai, fulano de tal, ora, eles deveriam se envergonhar de si mesmo. Com cego o homem pode ficar,
Não disse Jesus? Quando essa virgem adormecida veio comprar azeite, ela não o conseguiu. E hoje, nós estamos tentando fazer uma unidade. Isso é concílio mundial. E o povo não aprendeu a lição ainda. É encontro de pastores, vamos unir todo mundo. E, na verdade, é o tempo de unidade o sinal. Nós unimos com a palavra. Vocês unem com os grupos, com as denominações, para logo ter o controle da mãe de Apocalipse 17. Quando essa virgem foi comprar o azeite, ela não encontrou mais. Não tinha mais. Ela não consegue. Ela acha uma igreja, um fogo pintado na parede. É só um desenho, nada real. Todos, ouve-se as pessoas dizerem, eu tenho o Espírito Santo, eu falei em língua, mas elas não querem vir a uma igreja como esta, ouvir uma mensagem como esta. É como no tempo do CD, alguns ainda têm, muitos não queriam escutar o CD, o seu tempo passou. Hoje você recorre ao YouTube, nem o tablet mais, o tablet já é do passado. Eu lembro, no início, a gente comia esses livros, selos, as eras, a gente vivia lendo. Quando veio as fitas, nós vivíamos escutando as fitas. Veja que o tempo tem passado. Agora veio o tablet, escuto só na igreja. Só na igreja. E tem tanta coisa hoje na internet. É pouca gente que escuta. Você liga ali uma mensagem do irmão Brano, ali você já dorme. Por isso a pregação que nós trazemos, ela é curta. Porque o povo hoje não quer escutar mais um sermão longo. Hoje ele é curto, hoje é aquela mensagem que o irmão Brana falou de 40 minutos, 30, 35, 50. Não dá para passar disso, senão é uma repetição. A igreja está morta. O que está vivo é a esposa, é o remanescente, é o pequeno grupinho, mas ela está morta. Eu tenho muita coisa para ler aqui, mas eu quero terminar logo. Desvelar de Deus, 156. Veja, Deus advertiu a qualquer pessoa para não tentar seguir Moisés dentro daquele véu. Personificadores. Vê? Mulher, homem, sacerdote, seja quem fosse, com pio, com homem, quanta honra tivesse, quanto fosse, ele os advertiu que Moisés venha sozinho. E se qualquer homem, mesmo animal, tocar naquilo, deve ser morto bem ali. Nunca rompa aquele véu. Aquele véu pertence a uma pessoa, aquela mensagem é uma. Vê, no templo, um homem entrava ali uma vez por ano, se ungia e preparava-se para entrar ali, não para trazer a palavra, oferecer sangue, para até mesmo andar diante daquilo, somente um. Qualquer outro homem morreria, somente um. Vê? Eles morrem espiritualmente agora. Agora você veja só a visão da mensagem de uma só pessoa. Eles morrem espiritualmente agora. Não entrava 2 sacerdotes no Santíssimo Lugar, a um só, com sangue. Não para trazer uma mensagem. Ele entrava com sangue. Era um tempo de intercessão. Vê, aquele véu, aquele era o véu natural, vê? Eles continuam andando bem ali detrás. Você pode lhe dizer, eu sei disso, porém, siga em frente, não tenha problema. Isso fala somente, você recorda, a última praga no Egito, olha, escute bem. A última praga no Egito foi morte antes do êxodo, antes da saída. Páscoa quer dizer passagem.
Êxodo é arrancada, é saída, é rapto. A última praga na terra é morte espiritual antes do êxodo. Por isso ele pregou a mensagem do terceiro êxodo. Então eles serão cremados e tornados em pó, e os justos andarão sobre a sua cinza. Porém, a última coisa é morte espiritual, rejeitando a palavra. E aqui ele está dizendo que a palavra feita carne no dia. Agora observe, Deus advertiu a todas as pessoas para não tentarem seguir Moisés além daquele véu de fogo. Moisés tinha que ser velado, ele tinha que sair de lá. E Moisés foi como Moisés, e entrou nessa coluna de fogo. E quando ele saiu, ele estava velado, pois ele entrou naquilo, fora de sua tradição, as tradições dos anciões. Ele viu a coluna de fogo, mas agora ele entrou na coluna de fogo. Ele viu, mas agora ele entrou. Você viu, mas agora você está entrando. Você viu a mensagem, agora você está entrando nela. Vê, amém. E ele veio velado, a palavra de Deus em um homem. Não perca isto. A palavra de Deus em um homem. A palavra de Deus num homem, Paulo. A palavra de Deus em um homem, Irineu. E veio vindo em Lutero, em Wesley, em Brana. Hoje em João, na esposa. A palavra de Deus em um homem. Agora, não tente seguir ele atrás daquele véu. Não tente ser um Moisés. Não vá personificar isto. Deus te escolheu, diz o profeta, para fazer determinado trabalho. Faça aquele. Não tenta fazer o trabalho de Moisés. Arão era sacerdote. Moisés era Deus e profeta. Ele representava Deus. Aqui veio ele saindo, que coisa, eu posso ver isso. Advertiu para que ninguém tentasse aquilo. Ninguém pode personificar aquilo. É melhor você não fazê-lo, vê? Mesmo um sacerdote ou um santo homem, seja quem fosse, cardeal, bispo, seja o que fosse, que tentasse entrar naquele véu, morreria. Deus os advertiu. Eu não posso ser o pastor Osmar. Eu não posso ser o irmão José Brana. Não. Eu não posso personificar aquele ministério. Eu tenho que trabalhar naquilo que Deus tem me colocado, me chamado para fazer. Eu não posso chegar aqui e dizer que eu tenho uma luz melhor do que eles. Não, Deus não me chamou para isso. É morte. Isso aí é morte espiritual. Aí eu dizer que o homem que Deus está trabalhando, ele está errado, é morte espiritual, porque eu estou querendo tomar o lugar dele. Eu estou querendo a atenção do povo para me escutar. Olha, não teremos nenhuma personificação. Entrar atrás daquele véu era morte. Não teremos nenhuma personificação. A sua palavra é revelada a um. Não é dois. Eu estou lendo da mensagem, para o povo da mensagem, para quem crê no irmão Brana. Muitos já não estão crendo, então eu não posso pregar para eles. Tem que pregar para vocês que estão crendo no profeta, né? Sua palavra é revelada a um, sempre tem sido. Um profeta vem com a palavra do Senhor em cada era, cada tempo, através das Escrituras. Vê? A palavra vem a um, em cada era, o mesmo nas eras da igreja, da primeira até a última. Outros têm os seus lugares, isso é certo, observe, mas fique longe daquela coluna de fogo. Vê que lição aprendemos aqui, vê? Todos querendo ser um Moisés, todos, reticência. Você recorda o que Datã e os outros disseram lá fora? Olha, a visão do irmão Brana na mensagem de uma só pessoa, referindo-se ao seu ministério naquele dia. Vocês recordam de Coré, Datã e Abirão naquele dia? Veja o que eles disseram. Agora, Moisés, espere aqui um minuto. Você está colocando muito sobre si mesmo. Vê? Agora, tem outro homem aqui que Deus tem chamado. Nós temos outro aqui, Moisés. Aquilo era verdade, disse o irmão Brana. Cada um estava seguindo muito bem enquanto eles iam em frente,
Mas quando um tentou subir e tomar a posição de Deus que ele havia dado a Moisés, o qual foi predestinado e ordenado para aquele serviço, tentou tomá-lo, fogo desceu e abriu a terra e os engoliu bem ali. Jesus Cristo, Hebreus 13:8. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não falha. E eu creio, porque tem que ter alguém na terra para crer, para Deus cumprir a sua palavra. Tenha cuidado, diz o profeta. Vê, simplesmente seja um bom, pio cristão, crendo na palavra. Vê, fique longe daquela coluna de fogo. Não tente tomar o lugar do pastor, do mensageiro, do diácono, do evangelista, porque é morte. Fique longe dessa coluna de fogo. Não tente personificar. Naqueles dias de Moisés, eles tentaram personificar. Isso foi em todas as eras, nos dias de Lutero, de Wesley, nos dias do irmão Branham. Neste dia também, muitos estão procurando personificar. Dizer, não, Deus, eu também tenho um ministério. Sim, tem, mas não este ministério. De Apocalipse 10, 8-11. Esse é o ministério da esposa. Esse é o ministério de João, que come o livrinho e profetiza outra vez. E nós dizemos a mesma coisa. Deus te abençoe. E a última praga que está caindo na igreja hoje é morte. A última praga é a morte espiritual. E depois que a pessoa morre espiritual, não tem outra ressurreição. Ele está eternamente perdido. Eternamente perdido. Porque ele morreu espiritual, descreu na mensagem do dia. Grande Deus, muito obrigado pela sua palavra, por esta hora, pelos teus filhos. Eu peço que o Senhor dê a bênção para cada um. Eu oro aqui, Pai, por essa peça de roupa que o irmão Liseu trouxe. Eu unjo ela com azeite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que é o momento que essa pessoa colocar essa peça de roupa, aquele demônio saia daquele corpo. Saia toda enfermidade, toda perturbação, e essa pessoa seja curada, sarada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu unjo essa peça de roupa. Amém. Deus os abençoe.